Bem-vindos ao Ressonância, esse podcast onde a gente ressoa informações de qualidade e recebemos médicos incríveis para trocar informação de qualidade com vocês. Eu sou a Luciana Haddad, estou aqui com o Felipe. Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente recebe uma convidada muito especial, que eu queria ter um papo de cara, porque a gente está programando há bastante tempo, a doutora Rossana Vasconcelos, que é graduada pela Universidade de Santo Amaro, fez residência em Clínica Médica e depois Dermatologia na Santa Casa e é professora da Universidade de Santo Amaro, também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e, além de tudo, é minha dermato há muito tempo. Então, amiga. Quem pede indicação, agora vocês vão conhecer muito mais sobre a Rô. E a gente vai ter um papo muito bacana sobre dúvidas que todo mundo tem em relação a creme, botox, que mais? Procedimentos, carreira médica. Como é que faz para ser dermatologista no mundo atual? Então, Skincare. Então, tá um papo que promete. E vamos lá, Felipe. Eu fiquei até curioso agora. Até pouco tempo precisava fazer clínica médica antes de dermato, né? Na verdade, eu peguei justamente os anos em que era obrigatório, né? Não foi um período muito longo, acho que foram 3 turmas, acho que provavelmente precisaram fazer. Então, a gente precisava prestar a clínica médica antes e depois terminava a clínica e prestava a dermatologia. Eu confesso pra você que eu tenho um pouco de saudade disso. Eu acho que, assim, esse primeiro funil, a gente sabe o quanto apavorante pode ser. Você tem que pensar em fazer 2 provas, mas eu acho que já mostrava comprometimento. Então, se a pessoa sabia, não, eu vou passar pela clínica para passar por isso depois, já era maravilhoso. E outra questão é que a gente continua lidando com pacientes muito graves, né? Hoje, com as medicações cada vez mais targets, a gente também precisa lidar com efeitos adversos que eles não são simplesmente, às vezes, um efeito só tópico, né? Com um efeito sistêmico, tem que cuidar de transaminases, tem um monte de dermatose que tem internação e tem esse intercâmbio entre as especialidades. Então, tem um lado meu que, né, aquele saudosismo, assim, falar, eu achava melhor quando tinha que fazer. Porque agora, para quem não sabe, dermatologia é acesso direto, né? Então, é uma prova só, super disputada, por sinal, né, Felipe? Acho que é top 3, né? Top 3. Tem algumas residências que colocam o primeiro ano como clínica médica, né? Isso é uma opção do serviço, né? No nosso serviço, a gente optou por manter um contato com clínica, mas é um contato mais direcionado. Então, na verdade, eles têm os primeiros 6 meses em que eles vão variar entre clínica médica, algum estágio que tenha áreas como reumatologia, pediatria, um pouco de cirurgia, né? Então, eles rodam em alguns ambulatórios também que podem trazer uma bagagem para quando for direto para dermato. Você escolheu dermato quando, Rô? Eu entrei querendo dermato. Olha, eu quase nunca conto isso, assim, porque dificilmente as pessoas perguntam. Não era na era da estética. Eu sou professora da cosmetria, responsável pela cosmetria, né, que é a estética no grupo de discussão da SBDRESP, mas eu sou uma apaixonada pela dermatologia in general, e quando eu entrei, a estética não era nem bem vista na dermatologia. Eu lembro disso. Era quase que, né, nossa, você faz estética, você é menos médico. A gente tinha que fazer R4 para quando, né, você queria prestar, e eu realmente optei por fazer como cirurgia dermatológica, para poder aprender estética, porque tinha aquele preconceito de que você poderia estar numa área menos importante, né? E olha o que virou agora. Quando foi essa virada, você acha? Ou foi aos poucos? Tem a ver com o aumento dos procedimentos? Até é uma discussão que a gente... Rede social também. Isso, a rede social, a questão da aparência... Eu acho que foi uma coisa um pouco mais gradual no início, né? Então, tinha um pouco a ver com bem-estar. As pessoas começaram a procurar procedimentos menos invasivos, né? Porque antes a cirurgia plástica era bem procurada como uma solução estética. Então, eu acho que quando veio opções também, hoje a gente tem lasers, tecnologia. As pessoas me perguntam, como você aprendeu laser? Laser é uma coisa que a gente tem que organizar, como ensinar, porque não tem uma metodologia tão organizada em livros ou em publicações, porque conforme vai surgindo, é uma publicação específica. E eu falo para eles, eu aprendi porque eu vi tudo aparecer, né? A gente começou com luz pulsada, CO2, e aí foram surgindo os lasers que não são tão agressivos, então essa coisa do quero estar melhor com menos invasão possível. Eu acho que isso trouxe. E aí, claro, né? Começaram uns antes e depois, e rede social transformou isso numa coisa mais abrangente. O que eu acho que no começo era uma busca de um nicho mais específico.
Felipe. E, assim, quando que veio a vontade de você... Como que surgiu essa vontade de você se tornar professora de cosmiatria e fazer uma carreira acadêmica também? Não, você sabe que isso é uma coisa tão interessante, porque quando eu era criança, quando eu me perguntava assim, o que você quer ser? Eu quero ser médica, professora e bailarina. E aí as pessoas falavam, então não dá, né? Acabou, não vai dar pra você fazer as 3 coisas. E já na residência, eu acho que, né, quem gosta de ensinar, vocês já devem ter sentido ali que vocês conseguiam ajudar os outros, né? Então eu já era aquela residente que dava aula prática para graduação, a residente que discutia o caso com o R2, com o R1. E aí foi um convite meio natural da universidade em pedir para eu ficar. E aí eu fiquei com muita alegria. E acho que os outros caminhos, e isso é muito legal a gente falar, porque eu sinto hoje nos mais jovens uma ansiedade do chegar em algum lugar, né? Eu quero ter uma clínica grande que nem a sua, eu quero ter esse monte de aparelho, eu quero ser speaker internacional que nem você é. O que foi que você fez? Na verdade, eu só fui fazendo. Fui fazendo bem feito, né? Assim, e não esperando, porque eu acho que também quando você espera demais, você tem aquela frustração. Sabe aquela velha história de come o que tá no seu prato? Porque isso, primeiro que vai te acalmar, você vai curtir o que tá lá, porque aquela etapa foi muito legal. E você vai passar por isso e as coisas, de certa forma, vão acontecendo. Então, o convite para speaker no começo foi uma coisa difícil. Quem é mais acadêmico, fez mestrado, a gente fica assim, nossa, mas como é que eu vou fazer com conflito de interesse, né? Você tem que trazer a sua ética para o conflito de interesse, porque esse conflito pode te abrir outras portas, né? Então, quando foi virar speaker de empresa, e de laser, e de preenchedor, trazer isso para a própria empresa, olha, isso eu não vou fazer, isso eu acho que é legal, mas também me trouxe a possibilidade de abrir porta para os outros, né? Quando você começa a ser um brasileiro, lá fora, que você vai representar num congresso internacional, alguma coisa assim, mas foi acontecendo, e eu fui abraçando. E fiquei feliz. Continuou bailarina, né? Faltou complementar, que além de professora e médica, ela continuou bailarina. Eu continuo bailarina, eu falo que de um jeito diferente, né? Eu até confesso que foi um dos fatores de me dar insegurança, assim, de nossa, eu nunca mais vou dançar, porque é realmente uma paixão que eu tenho. Mas depois, gente, assim, trabalhando, sendo bem-sucedido, você dança, vai pro teatro, convida as pessoas, né? Porque eu acho que você consegue conciliar do jeito que dá. Mas eu continuo, assim como você faz sua atividade física, eu vou lá, paro um momentinho do dia para não deixar o corpo esquecer, porque o balé também não é fácil. Como que você faz para equilibrar todos esses pratos no seu dia, né? Então, empreendedora, um consultório de sucesso, professora, mãe, bailarina. Eu acho que isso é sempre assim, você tem que dar muita atenção para o que você está fazendo naquele momento. Então, por mais que a gente tenha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, em geral, naquele momento você está com foco naquilo, né? Então, agora eu tô aqui, minha atenção foi para isso. E claro que eu costumo dizer uma coisa que é assim, não é que você equilibra todos os pratinhos. Você vai equilibrar aqui, aquele ali vai ficar um pouquinho de lado por um tempo, né? Então, no momento em que eu não tô conseguindo ir pro balé como eu queria, eu preciso só não deixar o meu corpo esquecer. Então, o velho tapetinho em casa, barrinha, vou fazer os principais movimentos para o meu corpo se manter. E aí, assim, chegou o período de espetáculo, quem é do mundo da dermato sabe, quem tá no meu consultório sabe, a Rosana hoje não vem que ela tem ensaio. Então, aí, olha, esse congresso eu não vou participar porque eu tenho ensaio. Então, eu acho que você tem todos os pratinhos à sua disposição, mas a sua atenção, ela tem que variar de acordo com aquilo que é muito importante no momento, porque senão você não equilibra nenhum direito, se você não der atenção naquela hora. Eu tenho uma lista de perguntas aqui dos inscritos do canal que eu vou ter que ir colocando aqui nessa conversa boa. E são dúvidas bem tangíveis. Uma controvérsia enorme, bem presente em rede social, é o colágeno. E a gente vê muita gente defendendo, prescrevendo, e tem muita marca trabalhando colágeno, principalmente agora via oral, todo sabor, tipo. E tem gente falando que colágeno é bobeira e não funciona, não vai pra pele, então não importa. Sua visão e o
que a gente tem que fazer? Não, Ajuda. Esse tema é maravilhoso. Acho que toda vez que a Lu vai no consultório, a gente fala sobre ele. Porque surge uma coisa nova sobre esse assunto. Primeira coisa, né? Lembrar que a gente tem o colágeno que é mais direcionado para o músculo, para articulação, o colágeno que é mais para pele. Então, tipo, 1 mais para pele, 2 para articulação, 3 lá para o músculo. E o colágeno é uma proteína, né? Então, se você está comendo, teoricamente, você está expondo. O corpo vai quebrar e ele vai escolher como utilizar. E essa é uma controvérsia tão grande até entre os dermatologistas, né? Então, eu tenho um colega que ele fala, não pode gastar com colágeno. Mas o que a gente tem hoje? Pode ser que se a gente gravar daqui 3 semanas, a gente mude, eu volto. A gente faz outra coisa. Mas assim, quanto mais quebrado, melhor. Então, em primeiro lugar, assim, o colágeno só hidrolisado, ele ainda pode ter um direcionamento menor, porque lembra que, na verdade, o corpo vai usar como ele quiser. Então, ele só precisa ter uma sinalização que converse melhor com a pele se você quer ter um resultado. Então, os peptídeos, bipeptídeos, tripeptídeos, eles têm quebra, além de hidrólise, quebra enzimática, então o corpo não quebra de novo. E aí, essa passagem, ela também se torna um pouco mais interessante. Se o corpo não estiver precisando, ele também não vai usar. Então, assim, eu já vi, tem um estudo, até que eu acompanhei mais de perto, que tentou acompanhar espessamento dérmico em ultrassom e não mostrou, depois de uso de peptídeo. E eu já vi outros estudos até com grupo randomizado, então esse é um estudo que até me convence mais, ninguém sabia quem, e realmente melhora de hidratação, elasticidade, e essa busca aí do espessamento. Eu confesso para você que às vezes o espessamento no ultrassom, ele precisa ser muito considerável. Então também não dá pra gente dizer que nada aconteceu do ponto de vista molecular, ou seja, lá pequenininho, né? E eu tenho alguns momentos que eu considero importantes. Então, um deles, né, aquele momento perimenopausa, periclimatério, em que a gente sabe que hoje também já é discutido outros suportes proteicos, né, até pensando em massa muscular, já é um grupo que está bem estabelecido. Quando você tem um estímulo, então a mesma coisa que aquele grupo que faz muita atividade física, ele já vai buscar essa recuperação muscular com alguma coisa assim. Então, se você está fazendo procedimentos, obviamente você vai ter um direcionamento um pouco maior, é um momento interessante. E isso tem trabalhos também, do grupo que fez procedimento e estava tomando algum tipo de colágeno em relação àquele que não fez, e resultados mais interessantes. E pacientes também que estão em outros momentos de perda, né? Que vão desde a perda de peso, até mesmo pacientes, às vezes, pós-cirúrgico, recuperações, porque aí tudo que você tem de suporte pode ser que seja mais interessante. Então, essa é a minha visão, é como eu acabo agregando no consultório, então eu não sou nem a contra, mas nem a favor a qualquer custo, né? Hoje em dia as pessoas compram qualquer um, começam a tomar e nem sabem se aquilo está trazendo um benefício. Você usa colágeno? Não, porque você não recomendou nenhum dos vídeos que eu assisti. Mas você sabe que eu suplemento tudo que a Lu fala, né? Boa. Então, creatina. Aí, eu vi outro dia um vídeo seu falando whey contra caseína versus caseína, né? Caseína, teoricamente... Porque, o que eu tava estudando? Que o Cristiano Ronaldo usa caseína, né? Tipo, será que é bom mesmo? Deixa eu ver. Aí eu vi o vídeo dela falando, pô, não precisa. Mas, pra mim, a crítica que eu falo em relação ao colágeno é que não tem estudos bons comparando com o whey. Não. Então, o colágeno versus placebo tem um monte, tem meta-análises muito boas. Mas aí faz total sentido. Porque é uma proteína, só que é uma proteína de qualidade pior que o whey, porque o whey é completo no aminograma. Então, essa que é a questão. Eu gostaria muito de ter bons estudos, grupo grande, cego, randomizado whey, colágeno e placebo. Esse é o estudo dos sonhos. E teria que ser específico, né? Para avaliar, comparar com a avaliação muscular, comparar com a avaliação na pele, com o grau de hidratação, de elasticidade, para a gente realmente entender, porque pode ser que a gente encontre, assim, uma resposta melhor do whey para algumas coisas. Isso. E para pele. E para pele, às vezes, com outras. Mas aí, trazendo só uma controvérsia do whey, rapidinho, né? O whey tem toda uma questão da origem dele em relação à pele. Porque o whey, por exemplo, isso tem estudo mostrando, dependendo do whey, principalmente o whey derivado do leite, pode piorar a acne, pode piorar a oleosidade, né? É super importante, e a Lu é super antenada com isso. Às vezes eu pergunto também para ela as marcas, porque a gente sabe que tem umas que não são tão puras, e aí já acharam até mistura de hormônio, né? Que é uma coisa assim, que vai dar um super resultado muscular, mas você fala, quem é que tá funcionando aqui? E aí o hormônio levando aos efeitos adversos. Mas o whey,
creatina, super bem estabelecido já. Ômega 3, eu não consegui tomar ômega 3. Não consigo. Que mais, Rô, de via oral? Vamos fechar a via oral, Tá. porque depois Beleza. a gente vai entrar na parte cremes e procedimentos, que eu acho que Tá. também tem muita controvérsia. Mas acho que para encerrar a via oral, o que precisa suplementar ou não precisa para melhorar a pele, para quem tá pensando em Legal. tomar coisinhas? Então, isso é um tema bem interessante, né? Para começar com o nome, a gente costuma dividir. Tem a suplementação e tem o que a gente chama de nutracêutico, que é o que a gente acaba prescrevendo. Então, às vezes, as pessoas ficam muito naquela, mas se eu como bem, eu preciso? Eu falo, o nutracêutico, ele é diferente. Então, ele vai ter lá ou um oligoelemento ou alguma vitamina, que ela tem algum benefício para a pele e que ela pode ser exposta, mesmo que ela não seja deficiente. Então, é diferente de quando você suplementa. E aí, sim, tem um mundo à parte, né? E ela é totalmente específica, então tem aqueles que são mais interessantes para cabelo, por exemplo, o silício, que antes a gente não tinha uma ciência tão boa, hoje a ciência já fala bem a favor. O silício também contribui para a pele, então é algo que eu gosto muito de passar nesses nutricosméticos. Outra coisa que é muito interessante são os antioxidantes no geral. Então, o antioxidante, ele pode ter desde um papel de melhorar sua proteção solar, né? Então, isso é medido através do eritema, ou seja, do vermelho que você tem no sol. Então, e desde antioxidantes simples, vitamina C, vitamina E, mas a gente tem outros. Polipódio leucotomos é especificamente estudado para isso, mas a gente tem luteína, por exemplo, as xantinas. Então, mostrando esse papel duplo, né? Até alguns com efeito ali na proteção, não substituindo um protetor solar. Eu nem gosto do nome fotoprotetor oral, mas vocês vão encontrar por aí esse nome. Mas também diminuindo o estresse oxidativo. Hoje está sendo estudado para vitiligo. Eu sou super antenada com isso, a Lu sabe também, então eu já prescrevi para os pacientes de vitiligo antes de sair uma revisão muito interessante em relação a isso, mas saiu em 2024, mostrando que o primeiro gatilho ali, às vezes, de uma doença autoimune pode ser essa quebra do estresse oxidativo. E realmente tem algumas outras coisas que vão ter papéis específicos. Então, a biotina, sempre muito avaliada para unha e cabelo, mas com um certo cuidado, né? Aquela questão do exame, ver se o paciente realmente precisa, se ele vai ter benefício. Ferro não é para todo mundo, não é aquela coisa doida de estar caindo o cabelo, tem que repor ferro para todo mundo. Ver os pacientes veganos, né? Que às vezes precisam de algo a mais. Mas assim, silício e antioxidante eu acho ótimos nutricosméticos. Ouvindo, eu fico com cada vez mais certeza que é preciso uma orientação profissional. É muito difícil o leigo assistir qualquer conteúdo e consumir rede social e acertar. Total, porque, por exemplo, acho que não dá. o antioxidante... É muito complicado. Eu tenho assim, ideia qual que é esse antioxidante, inclusive. Só para citar, né? O antioxidante do paciente de melasma é diferente do paciente com vitiligo, que é diferente do paciente idoso, que vai ser diferente daquele paciente que está enfrentando uma doença inflamatória, por exemplo. Então, às vezes, você mesmo, ao longo do ano, pode ter uma necessidade diferente. Eu costumo mudar, realmente, de acordo com o que você está presenciando, né? No que você está recuperando. E a gente está falando só de antioxidante, né? Nem estamos indo... E outra coisa muito controversa, não sei se eu posso falar, vou falar. É essa coisa do antioxidante endovenoso, assim, porque isso é algo que pode ser... A soroterapia, que pode ser assim. Então, também não pode falar assim, antioxidante é maravilhoso. Não, assim, às vezes em doses altas, ele pode ser pró-oxidante. Então, você pode piorar a oxidação, não absorver aquilo, e aí não faz o menor sentido. Felipe, dúvidas masculinas, senão o papo aqui vai ficar de menina. O que os homens usam pra pele? Nada. Eu tenho dúvida. Eu sou casado com uma dermatologista, né? E eu uso às vezes protetor solar, deveria usar sempre, né? Mas é difícil, não faço um bom skincare, não. Vamos começar falando de skincare. Eu acho que skincare é a palavra da... Eu tenho filha adolescente. Até tem saído algumas coisas falando da loucura que as meninas estão vivendo por conta do fenômeno. É o fenômeno Elas passam horas fazendo skincare, que isso também não é legal. Mas vamos começar do mais simples, sei lá, proteção solar e entender um pouco... Eu tenho muita dúvida sobre creminhos, assim. E também, para quem tá em casa, né? Chega numa farmácia qualquer... Tem prateleiras, é muito difícil escolher. Vamos lá. Então, vamos falar, eu acho esse tema incrível. Eu vou tentar fazer de uma maneira
que a gente abrange aí várias faixas etárias, né? Então, a gente tem que lembrar que skincare não é uma exclusividade de quando você começa a envelhecer, que eu acho que é o primeiro grande erro, né? Quando você tá fazendo um fotoprotetor tópico, ou quando você tá usando até uma pomada de assadura, você tá fazendo skincare, né? E muitas vezes eu tenho que participar desse processo ali no bebê, né? Em que momento, né? O bebê pode começar a hidratação, qual o protetor solar, e ele muda realmente, né? A gente sabe que essa fase não tem uma barreira muito grande, então a gente tende a usar os protetores que são mais físicos para não gerar ali uma facilidade de alergias, porque uma vez que você não tem muita barreira, tudo que passa penetra mais do que deveria. Então, até esse momento da hidratação, qual hidratante, o shampoo do bebê, usa o mesmo sabonete da cabeça aos pés? Então, são 1000 dúvidas ali, né? E quem tem uma família tópica, a gente já começa ali no bebê com um tipo de sabonete hidratante que vai prevenir com que ele mais facilmente se transforme numa criança reativa, apesar de ter a genética, porque se eu melhorar a barreira ali, e eu já tô organizando o skincare. A fotoproteção, ela é a base da pirâmide, né, do skincare. Então, todo mundo deveria fazer todos os dias, que nem escovar o dente. Escova o dente, passa protetor. Mas uma coisa muito interessante, falando em fotoproteção, Tem várias brigas em casa. Mas olha só, uma coisa simples, mas que todo mundo pensa errado, né? O indoor. Eu tenho essa dúvida, o indoor. O indoor, quando a gente tá em espaço Essa luz fechado, aqui, eu preciso de FPS alto? Eu quase não preciso de FPS no indoor, porque o FPS é uma relação do UVB. O UVB é a parte da radiação que deixa a gente com a pele mais vermelha imediatamente, tem alto risco de câncer de pele, mas a gente só tem ele quando a gente está ao ar livre ou se você realmente ficar com a janela aberta, porque o vidro já protege do UVB. Mas, às vezes, se você tá num lugar que tem vidro, né? Eu tive uma paciente na pandemia, ela usava skincare maravilhosamente bem. E eu organizava tudo com base. E na pandemia ela fez melasma. Eu falei, como é que você fez melasma, não? Aí ela ficava sentada na janela. E no vidro, o UVA e a luz visível, que mancham muito, passam. Então, o protetor também é de acordo com a sua exposição. Se você tem uma exposição indoor, é interessante ter essa proteção UVA se você tem vidro. E você tem que ter lá uma proteção em relação à luz visível, que também ela vai passar, que é uma das proteções controversas. Então, eu falo para as mulheres, assim, principalmente nesses lugares internos, que você tá com vidro, que você tá com luz visível, tem que usar um protetor com cor. Posso falar a segunda controvérsia? Interessante. Então, interno é o que tem cor, aquele beijinho que os homens detestam, né? Detestam. Mas a luz visível só passa se você tiver com vidro. Se for a luz azul de tablet, celular e computador, os estudos não mostraram um impacto direto na pigmentação, mas eles mostraram aumento de estresse oxidativo, né? Assim, em horas, né? Claro, mas hoje em dia, a gente fica horas. Fica horas, com certeza. Horas, né? Então, o que é muito interessante no indoor? Ter antioxidante. Então, eu falo assim, para você ficar mais protegido no dia a dia, então é legal já ter um protetor que tem antioxidante, que tem um pouco de hidratação para melhorar a sua barreira, que não gere oleosidade, e isso evolui demais, assim, eu mesma participei de alguns projetos que aconteceram há alguns anos para um produto que está sendo lançado mais agora, que é o que a gente chama de multifuncional. E aí é claro que você vai adaptar. Agora tem aquela pessoa que vai para o beach tênis, que vai para a rua, que vai correr, ela vai precisar de tudo. Ela vai precisar de um FPS alto, ela vai precisar de proteção física, ela vai precisar de cor e ela vai precisar de uma boa proteção UVA. Então, o protetor também tem que ser individualizado, mesmo sendo uma coisa básica do skincare. Posso continuar? Que skincare é um mundo. Vocês querem fazer uma pergunta? Eu fiquei com uma dúvida, assim. Então, tem diferença entre protetor com cor e sem cor? Tem. Isso é um fato científico na literatura. Eu falo uma frase assim... se você quer proteger da luz visível, o seu protetor tem que ser visível. Se você não enxerga ele, a sua proteção não é tão adequada. Agora, atualmente, até lançaram alguns ativos que eles têm essa capacidade de absorver um pouco da luz visível sem ter cor, mas não tem a mesma eficácia. Então, isso tem estudo mostrando, assim, quanto maior a cobertura, maior a sua proteção da luz visível. E aí é outra controvérsia, né? O paciente de pele muito clara, ele precisa de quê? FPS muito alto. Mas o paciente com pele mais morena, ele precisa de mais cobertura de cor. Ele é mais suscetível à luz visível. Somos nós, ó. Então, às vezes, o FPS UVB
pode não ser tão alto. Qual seria, vezes, então, o número? Porque é o número que aparece na caixinha. O número da caixinha, ele é sempre FPS. Tá. Aí tem um outro número importante, que é o PPD, ou o VA, ou em alguns lugares, mas isso é mais Europa, assim, eles vão considerar como FPA, assim, que é a proteção só do VA. O PPD, normalmente, ele tem 1/3 dele a proteção... Na verdade, assim, se o FPS é 30, por exemplo, provavelmente o VA é 10, porque é uma questão de legislação. Ah, tá. Então, aí, isso é uma coisa importante para vocês, porque, por exemplo, a pele mais morena precisa de uma boa proteção VA e precisa de boa cor. Só que, às vezes, ela não vai ter um UVA muito alto se o FPS não for alto também. Então, se a gente comprar um 30, é pouco. É pouco. Um 50 é bom? Pensando em mancha. Um 50 teria, então, quase 20 de... É um PPD mínimo para você se proteger um pouco melhor. Entendi. Então, é mais ou menos 1/3. Mas hoje, tem alguns protetores que estão trabalhando com a proteção UVA mais alta e, às vezes, o FPS não tão alto. Então, assim, vocês indoor, que são mais morenos, teoricamente, um 30 para o dia a dia, ele até poderia ser suficiente. Ah, não, mas eu quero prevenir de mancha, de envelhecimento. Por exemplo, a lua eu não deixo. A lua é, no mínimo, 50. Verdade. E depende de onde compra, né? As pessoas adoram comprar fora. Por exemplo, na Europa, lá eles não deixam muito usar. Vocês podem ver, Estados Unidos tem aquele 99, 110. Europa é 50 a mais. Porque eles não... E às vezes aquele que tá 50 a mais, ele é 90 também. Então não dá a gente para só se enganar pelo número. Mas... A princípio, baixo risco, fototipo mais alto, poderia até ser um 30, não tá ficando muito exposto ao ar livre, é uma proteção mais indoor. Proteção outdoor, quer se proteger de mancha, de envelhecimento cutâneo, o VA envelhece muito, aí vai ter que usar um 50. 50 a mais. 50 a mais. Beleza, Aprendemos, né? Aprendi. Boa. Posso fazer mais 2 comentários de skincare? Lógico, é isso que eu ia falar. A gente tá agora protegido do sol, o que já entendi que serve para um monte de coisa, né? Para não envelhecer e tudo mais. E aí, o que mais que a gente precisa? O básico. Não, aí assim, os outros 2 passos básicos do skincare seriam uma hidratação e uma limpeza. E aí, isso sim, a gente já tem que começar, por exemplo, já num pré-adolescente, com uma organização em relação a isso. Mas essa loucura que virou, no fim, eles estão usando ativos que eles não deveriam usar ainda, como alfa-hidroxiácidos, ou seja, ácido glicólico, às vezes derivados de ácido retinóico, que são encontrados em embalagens bonitinhas, assim, que são feitas justamente para eles se sentirem ali seduzidos. E aí isso saiu ano passado, um aumento de rosácea. A rosácea, normalmente, ela afeta adultos pós-35, né? Em pele mais clara. Mas nessa faixa etária, por estar rompendo ali a barreira com aquilo que não deveria. Agora, eles não podem usar ácido. É claro que com a incidência da acne, a questão de organizar tamanho dos poros, né? Porque outra coisa que eu falo, gente, dá para tirar poro? O poro é o folículo. Então, eu falo, um erro de rede social é essa coisa do... sem poros. Sem poros, não. Anatomicamente é impossível. Mas são os vídeos do TikTok que viralizaram essa questão bizarramente. E a questão até da acne e do cravo. Do cravo, e de ver espremendo o cravo. De ver espremendo o cravo, que é super viciante para algumas pessoas. E aí o adolescente quer limpar, né? Porque ele não quer ter aquele cravo do vídeo. E a ideia é essa, né? Limpar, passar ácido, passar... Não, e até isso, né, assim, então, tem uns vídeos que eles quebram a barreira porque usa a esponjinha, que tem já um esfoliante, aí usa o esfoliante, aí usa o ácido, às vezes, que não tá apropriado, quebra a barreira, pronto. Aí muda o microbioma, né, surgem outros bichinhos ali no lugar que não deveriam estar, um outro tipo de acne, que às vezes é uma acne até mais resistente, porque ela não depende daquela flora normal. Então, claro que para essa faixa etária, tá com muito cravo, a gente vai utilizar coisas que vão, de certa forma, quebrar. Seja um beta-hidroxiácido, um tipo de ácidozinho, às vezes, que a gente usa, ou até um esfoliante, mas a gente tem que hidratar junto e a gente tem que continuar com a fotoproteção. E tomar um pouco de cuidado, assim, eu acho que os vídeos tiveram o seu papel no acordar para o skincare. Mas muitas marcas de e-commerce, elas não têm muita base científica, né? Então, eu falo, porque eu faço board, às vezes, de um produto, assim, 2, 3 anos antes, a empresa me pergunta, que estudo você quer?
eu quero estudo para ver se a barreira melhorou. Eu quero ver se reduziu a interleucina, ou seja, se diminuiu aquela inflamação X. E isso a gente sabe que às vezes tem alguns produtos que tá aquele ativo, que é até uma coisa que você estava perguntando, né, de produtos mais baratos. E tem ativos que ficaram mais consagrados, né? Vitamina C, niacinamida, a gente tem que falar ácido hialurônico. Mas a gente não sabe se na hora que eles se juntaram, será que manteve o pH? Será que eles se combinaram e um não dissociou o outro, não separou? Será que ele reduziu a inflamação? Né? Então tem que ter esse cuidado também, skincare. De comprar um potinho com tudo junto, né? Que o mercado coloca para facilitar a nossa vida. E o multifuncional eu falo que o skincare ele passou por 2 trends, né? Teve aquele momento ali meio pós-pandemia que foram os 10 passos da rotina coreana, que tá ainda super. Tem umas coisas que eu adoro, mas tem coisas com menos respaldo. E aí, esse ano é o ano do skin minimalismo, né? Para quem gosta de nomes, né? Slugging, spotting, tem algumas coisas. E o skin minimalismo, ele inclui o produto multifuncional. Mas ele é o produto mais difícil da gente ter certeza. Então, tem produtos bons, que são multifuncionais, testados. E tem alguns que tá uma mistura. Ou tem aquele que a pessoa mistura, né? Passa um, depois o outro por cima. E assim, eu tô com a cabeça de uma pessoa que não conhece nada desse mundo, tá? Então, e acho que é até interessante, porque pode ser a dúvida de quem tá nos ouvindo. Como que eu, que tô assistindo um influencer X mostrando determinado produto, vou saber se é bom ou não? Eu como dermato, eu vou falar, tem que procurar o dermato, mas vamos tentar organizar a resposta, não, porque eu acho que é importante. Não, e eu falo assim, tem esse papel, né? Eu conheço muitos influencers, às vezes a gente tá em eventos que a gente conversa sobre isso, e tem alguns que são até muito sérios em falar essa mensagem no final, procure né, o seu dermatologista. Mas assim, você tem como sozinho pesquisar um pouco, né, depois que eles recomendam algum produto, assim como acontece em outras coisas, como provavelmente você já falou em relação ao whey e tudo, você tem como depois ver se aquele produto teve algum estudo, aquela marca, e aí infelizmente é um trabalho que você tem que fazer sozinho. Provavelmente você ensinou as pessoas a procurarem RQE, meus pacientes não sabem, é super difícil, gente. Tem que falar com fazer essa pauta, porque a gente tá falando aqui, procure seu dermato. Gente, a primeira coisa quem é dermato, né? Porque hoje essa questão da estética muitas vezes extrapola o que a gente como médico, conhece como dermatologista. Então, a gente falou no outro episódio, e vamos falar, acho que em todos. Todos. Tem que ter o RQE, que é o título de especialista. Certo? Até acho que aqui cabe falar que, para quem está interessado, seja aluno de medicina, que quer fazer a prova de residência, ou quem quer prestar o título, aqui no Medicoff a pessoa pode se preparar, porque realmente é um desafio, mas que é um desafio necessário e fundamental se você quer depois no seu Instagram ter um RQE. Certo, Felipe? E porque, enfim, acho que é uma comprovação de uma trajetória de qualidade, né? Que essa pessoa passou por uma residência, passou também por uma prova de título muito difícil, que é a prova de título da dermatologia. E você vai conseguir informações de qualidade com esse profissional. Acho que é isso. uma condição na minha área, especificamente, muitas pessoas usam dermatologia, especialista em cabelo, estética, unhas, criador da técnica X, como uma autoridade, né? Como uma referência de autoridade. E muitos, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes não têm o título de especialista, o RQE. E é muito confuso, né? Para quem vê, né? Às vezes, quando o meu paciente chega no consultório contando, estou usando isso, aquilo, a gente às vezes fala, nossa, será que essa pessoa é especialista? E muitas vezes não é, a gente vê pelo que foi indicado, né? E aí não é uma coisa simples de achar aquele RQ. E teoricamente você só pode usar dermatologista, acho que seria essa a dica, se você tiver o RQ, né? Bom, isso vale para o skincare. Não é fácil. Se você quer o seu RQE, pode vir aqui na Medicoff. Usa momento jabá, mas que é importante, porque para quem está assistindo, esse é um dos caminhos. A gente deixa o link aqui, tem desconto
Fala Lu, aproveitem. Então, se você vai buscar uma residência e dermato, a gente já viu que é uma das mais disputadas, então você vai precisar estar muito bem preparado. Sim. E se você quer prestar o título também, tendo feito residência ou através de outra formação que te permita prestar a prova de título, né? Isso E mesmo. organizar, né, a maneira de estudar, porque aproveitando para falar da minha especialidade, gente, dermato, né, vai do recém-nascido ao idoso, que nem eu estava falando, vai do câncer às doenças infecciosas, como sífilis, hanseníase, doenças muito frequentes no Brasil, né, tuberculose cutânea. A gente é um país muito rico nas micoses até profundas, não só aquela micose superficial. Nós tivemos até um papel importante em descobrir parte das medicações aí para esse tipo de tratamento, ao mesmo tempo as doenças genéticas. Então, não é fácil estudar dermato, né? A gente fala, a estética, ela é um capítulo importante que tem que ser levado muito a sério, mas tem um mundo ali. Às vezes, organizar o estudo, vale a pena ter lá um suporte, como vocês têm aqui, para abranger todas essas áreas. E como você enxerga a carreira, assim, do dermatologista, principalmente o futuro da dermatologia? Ai, essa pergunta é ótima, porque eu falo muito, né? Então, eu acho, aí, uma opinião muito pessoal, assim, né? Eu acho que o dermatologista que continuar tratando de tudo, ele provavelmente vai ter ali um grupo de pacientes que são mais fiéis, né? Porque hoje o meu paciente da estética é o meu paciente que eu trato da dermatite atópica, que eu trato do cabelo e que eu faço a estética nele. Porque a gente sabe que hoje aumentaram muito os profissionais que, teoricamente, se intitulam especialistas nessa área, alguns sim, outros não, e nada contra, eu tenho vários colegas dermatos que, olha, eu só faço estética, mas, às vezes, tem momentos, né, que eles sofrem até um pouquinho mais, quando veio esse boom dos não médicos, ali conversando com alguns colegas em janeiro, assim, e aí, como é que você está atendendo? Eu falei, estou atendendo, mas o meu perfil do paciente de janeiro é diferente do meu perfil do paciente de junho, que é diferente do perfil. Então, se eu tiver que falar alguma coisa assim pro jovem dermatologista, não abandone a dermatologia. Continue trabalhando com todas as áreas, primeiro porque é fascinante. Segundo, que é a única maneira da gente cuidar do nosso paciente de uma maneira integral. Muitas vezes a resposta dele de um tratamento estético pode estar por alguma alteração de barreira cutânea, por alguma outra alteração que ele tem, e ele pode não estar respondendo adequadamente naquele momento, porque isso não foi diagnosticado, visto ou tratado. E, além de tudo, se você precisa tratar, por exemplo, uma complicação, ou se você tem que escolher um procedimento, uma toxina, você tem que saber se aquele paciente pode receber. Eu tenho, por exemplo, pacientes que têm que usar tratamento sem proteína, porque tem mais chance de reagir contra o produto. Então, tem toda uma preocupação ali, que só sabendo clínica você vai conseguir fazer. Interessante, né? Isso separa o dermatologista das outras áreas que estão trabalhando com estética. A gente tinha pensado em falar sobre isso, é controverso, mas eu acho que a gente pode falar, né? E assim, como é importante, né, você procurar um profissional capacitado, né? Então, que é bem formado, que tem responsabilidade e tem uma capacitação mesmo para te dar o melhor tratamento, te dar a melhor orientação, assim. Acho que, às vezes, o paciente não sabe o potencial risco de procurar um profissional que às vezes não está capacitado e não poderia fazer aquele procedimento, por exemplo. Sim, e que não é tudo igual, né? Assim, eu falo que o procedimento, ele tem a etapa do diagnóstico, né? E médico, teoricamente, é o profissional que ali, por uma questão aí sim de legislação, são os únicos que podem fazer diagnóstico. Eu considero que antes de você fazer um tratamento, você tem que fazer o diagnóstico. Aí você vai fazer a indicação. Aí você vai escolher o produto. E o produto, quem escolhe, eu costumo falar que é a indicação do paciente, e não eu, né? Então, isso envolve as marcas, a pureza, como ele é estocado, como ele é guardado, como ele é preparado, a sua equipe que vai estar junto, o cuidado que você vai ter no procedimento, no pós, como que aquele paciente vai lidar e tá pronto para qualquer efeito adverso. Então, acho que você também tendo uma visão mais global desse paciente, é um paciente que tem doença autoimune, esse paciente tem doença autoimune e tá tomando um medicamento que vai alterar isso. Ele tá tomando um anticoagulante. O que você vai fazer? Você não vai fazer?
Não, a gente tem como fazer esse paciente, mas o cuidado é diferente. Aí ele vai sangrar demais, ele vai ter... Não, a gente consegue organizar, né? Eu mesma já tive pacientes com colagenose, né? Que é aquele grupo de doença que altera, né, o colágeno mesmo, então pode endurecer ali a pele, e que fizeram procedimentos em lugares que não tiveram esse cuidado, e essa paciente tem uma reação sistêmica, ela foi internada. Anos depois, a reumato dela me indicou. E aí ela falou, eu nunca mais posso fazer procedimento estético, assim, depressiva. Eu falei, não, a gente pode fazer, mas a gente não pode fazer esse tipo. Uhum. E como é que você faz todo esse conhecimento, análise? Aí o que eu tenho que ver? Tá em atividade? Eu preciso biopsiar. Eu preciso saber olhar o exame se esse paciente está realmente em atividade naquele momento ou não. Controlar a atividade, organizar a dose do medicamento para aquele momento. E ele pode ser tratado com segurança, né? Eu tenho uma dúvida, então. A gente está falando agora de procedimentos. Acho que o que mais se fala é Botox, mas preenchimento está super na moda, né? Até teve um caso recente da Anitta, que refez todo o rosto. E tem essa história das reconstruções faciais que não envolvem cirurgia plástica, né? Só com procedimentos. O que pode ser feito por não médicos? Pelas regras do jogo, vamos falar das regras atuais do jogo. O que pode ser feito por não especialistas em dermato, mas por outros profissionais, e que envolve procedimentos que são procedimentos invasivos, né? A grande questão aí é que os conselhos de cada área se auto-liberaram, né? A gente tem que lembrar que o CRM, isso é importante porque às vezes as pessoas me mandam, olha isso, assim, o CRM, o Conselho Federal de Medicina, ele só rege os médicos. Não tem ali uma lei, então assim, vem ali de cada conselho que se decidiu fazer. Uma área que eu acho que eu posso responder de uma maneira interessante é laser. Você sabe que laser, ele tem uma classificação do que seria considerado mais seguro quando você tem... Então, você pode, como médico, ter um assistente que pode aplicar um aparelho. Então, eles são classificados em grau 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, tecnologias invasivas, que a gente fala, que seria semelhante àqueles peelings profundos, tipo laser de CO2, laser de erbium, até mesmo lasers que switches, eles são considerados de classificação médica. Então, só o médico pode aplicar. Médica, né? É claro que agora, você vai encontrar de tem tudo. o laser de depilação, que aí são não médicos, né? Por isso que tem várias clínicas. Ele vai estar naquela classificação, assim como, por exemplo, uma radiofrequência não invasiva, aqueles ultrassons para fazer massagem, para celulite. Sim. Mas, teoricamente, teria que ter ali um diretor médico. Tá. E Botox? Então, a toxina, assim, dentro de cada regional, eles decidiram que vão fazer, né? Mas a gente sabe também que, por exemplo, falando até de doenças, né? O Botox, a gente escolhe a marca da toxina, a diluição de acordo com o paciente, você trata a complicação ou mesmo a origem do produto, né? Assim, que estava falando antes. Tem complicação Botox? Então, a gente não tinha muitos. Mas recentemente teve um aumento muito grande, a gente até fez um levantamento, uma publicação que em breve a gente compartilha aí, que saiu recentemente, do aumento do número de complicações com os procedimentos estéticos. Acho que porque a gente vê que aumentou o número de profissionais, estabelecimentos, né? Toda hora saiu aqui não tinha limpeza, não tinha asepsia, o produto estava vencido. A gente pegou ali um produto com micobacteriose atípica, que era do Paraguai. Então, assim, a compra do produto, né? A pessoa, além das complicações clássicas, né? Que podem ser erros técnicos, diluição, aplicação, uso de mistura junto com alguma toxina, né? Diluição, estocar por muito tempo. Então, tudo isso aumentam as complicações. Dá para considerar isso? Eu sei que é complexo, mas dá para considerar que se for muito barato, pode ser um problema? Com certeza. Botox muito barato pode... Porque só o Botox é caro, ele né? é caro, né? Não, e eu falo, né, assim, o dermatologista, ele tem um preparo que é muito diferenciado. E eu tô falando aqui, assim, com muita tranquilidade. Meu marido é cirurgião plástico. Ele quase não faz esses procedimentos. Tem todos os aparelhos, eu sou professora. Tem tudo lá. Mas ele costuma falar, ele falou, o grau de profundidade que você chega nesses procedimentos é tão grande que é difícil ele, de me ver no dia a dia na clínica, falar, aprendi. Vi um vídeo da Rossana aplicando... Até porque ele me ajuda, às vezes, a editar. Já sei, vou fazer. Porque realmente eu acho que quanto mais você sabe,
mas medo você tem. Né? Se o conhecimento ali é superficial, não dá. Mas, assim, preço com certeza. Assim, atrás do produto hoje tem lojinha de internet. Eu brinco com os meus amigos, a gente fala assim, o pessoal do saco pleto, né? Que comprou lá, não sabemos o que tinha ali dentro, né? Lojinha de internet que a pessoa compra. Como é que esse produto foi guardado? Como é que ele foi estocado? Quem diz que não trocou o que estava dentro do frasco, né? Porque tem que ter o lote. Então, tudo isso implica no preço. A sua equipe, que custa ter uma equipe, ter um lugar preparado para isso. Então, se tiver barato, tá faltando alguma coisa. E eu falo, gente, do mesmo jeito que quando você vai, sei lá, comer alguma coisa, você sente a diferença entre um produto e o outro, como é que você vai colocar isso no seu rosto? É verdade, tenso. Agora, a gente tem que considerar que tem um custo. Quando a gente deve começar a fazer Botox? E assim... O Botox é para todo mundo? Porque eu já tentei convencer o Marcelo, você mesmo, a fazer o Botox. Ele acabou desistindo, porque ele talvez tenha começado tarde. Se a gente começa mais cedo, sei lá, que talvez precise menos. Com certeza. O Botox, eu costumo falar que ele é um grande educador muscular, né? Sem precisar ir na academia. Porque o momento de fazer não tem uma idade, mas é assim, quando uma ruga começa a ficar marcada no repouso, sem você mexer, você já consegue identificar, isso já é meio consenso, pensando no Botox estético, que seria o momento de fazer. Porque a partir desse momento, você consegue reeducar aquele músculo para ele trabalhar de uma maneira mais interessante. Então, você relaxa aqueles que iriam deixar a ruga marcada e, às vezes, você até consegue levar um olhar, levar o contorno do rosto, se existe um vício muscular ruim, né? E com o tempo, às vezes, a gente até consegue alongar as aplicações. Então, não é que aquela coisa assim, vou ficar... Os mitos do Botox, vou ficar viciado? Não vai. Pode parar de responder? Existem os não respondedores secundários. Isso vai depender, como eu falei, da marca, se tem proteína, se não tem, como é que foi aplicado, qual foi o intervalo. Ficar fazendo retoquezinho é péssimo, aumenta a chance. É tipo vacina. Você vai fazendo de novo, o corpo vai falando, isso aqui, né, tá estranho pro corpo, ele pode reagir. Então, mas sim, é super benéfico se for bem indicado. Então, o ideal é esperar passar o efeito completamente e aí refaz. Às vezes não, né, você sabe disso, assim, alguns pacientes, assim, atletas, né, até entrando já nessa questão, às vezes eles têm uma força muscular tão grande que pode durar menos, né, eu falo que o recrutamento muscular é como uma fisioterapia. Você vai mexendo, o músculo vai ficando mais forte. Então, para esses pacientes, às vezes, eu até faço algum intervalo um pouco menor, dentro do intervalo seguro, que vai depender da marca, da toxina, mas para pegar aquele músculo um pouco antes dele voltar a ter muita força. E aí, sim, normalmente, depois eu começo a conseguir aumentar o intervalo. Mas depende do paciente. Agora, ficar fazendo com intervalo muito curtinho, ou tem aquele paciente que às vezes até pede, e aqui voltou um pouquinho, posso ir para aplicar só nessa região? Não, vamos esperar para aplicar como um todo, que se você fica aplicando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vira vacina. A dúvida cruel. Correr, piora a ruga, cai a cara. Você sabe que isso é tão interessante, que uma vez a gente até escreveu uma separata. Quais são as questões envolvidas, né? Quem já viu um vídeo de câmera lenta fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o que é mais comprovado, né? A corrida em si, ela gera uma reabsorção da gordura um pouco diferente de uma hipertrofia, né? Por exemplo. Então, a gente sabe disso. Eu falo, olha um maratonista, você vai ver físico, o músculo dele é totalmente diferente da pessoa que faz, por exemplo, uma corrida de explosão. Então, isso mexe com os compartimentos de gordura do rosto. E aí você tem uma gordura muito importante pra gente, que é a superficial, e ela realmente ele pode, às vezes, mostrar sinais de envelhecimento mais precoce. Em geral, eles são muito magros, eles têm pouca gordura que pode impactar. Além do que, esse vício muscular ele pode acontecer em relação às rítidos. O que não tem muita comprovação é se realmente, assim, o movimento de pular, de fazer alguma coisa, isso vai realmente puxar mais para baixo. E no geral, quem corre ao ar livre. Aí tem o fotodano associado. Então, você tem o dano solar. Então, eu costumo falar que sim, mas não pelo motivo só que as pessoas pensam, mas pelos outros motivos envolvidos. Porque a gente pensa que a cara cai pelo movimento da corrida, e aí valeria para alguns esportes, né, que tem impacto. Mas então a cara cai porque perde gordura
E tá muito exposto ao sol. E, em geral, tá muito exposto E o músculo ao é sol. muito forte, então aumentam as rugas. E, em geral, a pessoa vai correndo e vai fazendo careta, gente. Fez careta, É verdade. vai, né? Eu mesma, às vezes, tô fazendo exercício. Ai, não vou fazer careta, não. Peraí. Deixa eu... Tem a clássica, de quem já fez prova no Brasil, tem muito fotógrafo. E, em geral, para cada 100 fotos, tem 2, 3 que salvam, porque as outras 98 a gente tá fazendo careta. Faz careta. É fato. A gente faz muita careta correndo, dá para ver realmente esse... A né? gente acredita que até tem algum envolvimento da gravidade, mas olha quanta coisa tem acontecendo junto que tem que ter um cuidado diferenciado. Eu falo, quem corre tem que cuidar cedo. Proteção solar, dá 3 dicas, então, para tentar reduzir esse efeito. Em geral, e aí você pode até complementá-lo, tem mais estresse oxidativo, né? A gente sabe que às vezes vai até um momento ali que é quase difícil para o corpo suportar, então ele começa a tentar se defender daquele processo e o que ele faz acaba aumentando os radicais livres, então eu gosto de ter antioxidante para esse perfil. O fotoprotetor é fundamental, de uma maneira adequada. Eu já falei, vai treinar, treina. Aí eu entendo que no dia da prova não dá para usar viseira. Mas no treino dá, fica mais difícil, é uma barreira a mais, vai ficar melhor. Porque você tá usando uma viseira com uma fotoproteção adequada. Se puder proteção física, é luva, blusa comprida, melhor ainda, para você realmente evitar o fotodano. Tentar recuperar o seu corpo, com todas as dicas que eu tenho certeza que a Lu sabe super bem, porque isso impacta na pele. É visível. E aí eu vou falar uma coisa que é opinião pessoal. Eu acho que é um grupo que merece, às vezes, ser tratado com bioestimulador de colágeno um pouco mais cedo para manter... Não, um pouco mais cedo quando começa a ter indicação, começa a ter perda. Mas, assim, às vezes não esperar uma flacidez importante para fazer. De uma maneira que a gente chama de preventiva, né? Que o bioestimulador de colágeno... Ele mantém ali a nossa pele. Eu falo que ele é o banco, né? Eu falo, a gente não guarda dinheiro. Porque uma hora a gente vai perder, a gente tem que guardar o colágeno. Você sabe o que é? Eu sei. Ele sei. sabe porque Mulher é dermato. mas eu acho que tem gente que não sabe. Tá Mas achando é injetável e tem... A gente Tem os estimula. lasers também? Tem. Estimula. A gente estimula colágeno com laser, até com peeling, você tem um certo estímulo de colágeno. Mas eu gosto muito para esse grupo injetável. Isso é uma dúvida importante. Foi bom perguntar se é injetável ou não, porque às vezes eu explico no consultório, mas o que é isso? É injeção? Então, existem alguns bioestimuladores que são injetáveis. Então, são substâncias que elas vão reagir com a nossa pele. E as mais interessantes são as que são reabsorvidas, ou seja, com o passar do tempo, aquela partícula ela vai sendo substituída pelo colágeno e normalmente aumenta colágeno, a elasticidade da pele e até mesmo a hidratação. Mas ela pode poupar essa reabsorção que eu estava falando, porque ela costuma fazer uma curva que vai lá até 6 meses, normalmente a gente precisa de uns 6 meses para ter o auge da formação, mas você fica ainda 1 ano, 1 ano e meio mantendo os resultados. Existem vários, tem diferença entre eles, e a indicação tem que ser individualizada, porque tem uns que são melhores para o rosto mais magro, às vezes tem paciente que você vai fazer para contorno, então é muito interessante, tem muita coisa... É o mesmo do preenchimento? Não é o mesmo do preenchimento, né? Então, o preenchimento é o ácido hialurônico. Isso também é uma dúvida interessante, porque eu não gosto hoje em dia de falar preenchimento, não porque ele não faça esse papel, mas é que virou sinônimo de volume. É que nem a palavra harmonização, né? Que a gente também já não usa tanto, né? Eu falo que é um rejuvenescimento volumétrico. Mas, assim, tudo é ácido hialurônico. Então, quando a pessoa fala harmonização, normalmente é ácido hialurônico, preenchimento é ácido hialurônico, rejuvenescimento volumétrico, skin booster, né? Que é hidratação. O bocão. É ácido hialurônico. Ácido hialurônico é o único seguro para algumas regiões. Então, por exemplo, área dos olhos, boca... É uma das áreas que você não pode fazer o bioestimulador, que é essa partícula. E o ácido hialurônico, sim, muito bem indicado, ele vai fazer suporte, ele vai devolver um volume que você perdeu, ele vai tratar uma linha, e ele pode até aumentar um pouco o colágeno, né? O ácido hialurônico, ele aumenta numa porcentagem menor, e dependendo do produto, ele vai melhorar mais hidratação, mais a linha fina. Às vezes, ele tem... papel de volumizar 0. Às vezes a gente faz só para melhorar a skin quality com ácido hialurônico. E ele vai ter uma certa produção. Em geral, em torno de 36%.
Já o bioestimulador, ele aumenta em torno de 65% a 67% a produção do colágeno. Então, o papel dele, muitas vezes, não é volumizar. É claro que existem técnicas que, às vezes, a gente pode recuperar um volume com ele, jeito de diluir, mas é um papel de, principalmente, aumentar a produção do colágeno local. E o mecanismo de ação é diferente, né? O ácido hialurônico já vai trazer aquela hidratação, é aquele gel que dá um resultado imediato e ele vai reduzindo com o tempo. E o bioestimulador é o contrário. Às vezes ele não dá resultado imediato, dependendo de qual foi utilizado. Às vezes ele tem uma fase inflamatória, às vezes ele não tem, dependendo de como ele foi utilizado também, ou diluído. E depois ele vai aumentando a produção de colágeno e a partícula vai sumindo. Mas ele é um produto que demora mais para sair. Você vai ficando mais bonito depois de alguns meses, né? Exato. Sensacional. Eu amo. E eu tenho a impressão que ele funciona muito melhor que o colágeno via oral. Então, com certeza. Esses números de 60%, né? Já estamos mais convencidos. Não, mas com certeza. Assim, eu tenho um colega dermato que ele não gosta de prescrever colágeno oral e ele sempre fala. Ele fala assim, mas olha o quanto que você tá gastando com isso, com creme, com não sei o quê, se fizer um bioestimulador. Sim, muitas vezes... Eu falei esses dias para uma paciente que estava até perdendo peso e ela estava com budget mais limitado. Eu falei, ó, vamos escolher uma coisa que vai te segurar. Veio ao ponto da perda de peso, né? Isso é também um dos assuntos do momento. Verdade. A cara de Ozempic. Rosto de Ozempic. Agora já temos medicamentos com uma perda ainda maior. Exato. É verdade essa cara de Ozempic? Não, esse é, ó, aqui a gente não vai estar muito na controvérsia, né? Assim, quando a gente fala de colágeno, tem opiniões diferentes, quando a gente fala de corrida, mas assim, isso é algo tão importante, porque tem essa questão do compartimento de gordura, da perda de peso muito rápido, porque o compartimento de gordura segura. Mas assim, eu acho que não tem semana que eu não chego no consultório e a pessoa fala assim, perdi 7 quilos em 2 meses, porque a perda rápida é pior. Minha cara caiu, meu bumbum caiu, as mulheres ficam enlouquecidas, porque... E aí sim, saiu uma publicação recente, agora em 2025, mostrando que não é só a gordura, mas que o próprio fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, né? Falando de colágeno, a gente está falando colágeno de várias maneiras. Então, a gente depende dele. Ele realmente pode ter uma modificação na maneira de trabalhar nesse processo rápido aí de perda de peso. Então, é um paciente que precisa ter, né, perder peso é super saudável, né? Mas ele precisa desse acompanhamento junto. E aí, minha opinião é que a gente tem que entrar com um tratamento, que é uma das grandes dúvidas, né? E aí? A cara caiu. Tem que tratar depois que a cara caiu, né? Que os pacientes falam assim, eu espero perder todo o peso, eu vou gastar e eu vou perder depois. Uhum. Não vai. Na verdade, se você trata antes, você pode diminuir o quanto que você perde. Então, se um paciente vai começar um tratamento com uma medicação, ou, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica, se ele puder, ele já tem que ir no dermato no começo do emagrecimento. No começo. É uma e aí vocês vão conseguir juntos reduzir o efeito da cara caída. Exato, exato. Tem aqueles que falam, eu falo, quando que você vai começar a medicação? Você não precisa fazer muito antes, né? Você tá super preservado. Uhum. Às vezes, a pessoa tem até, assim, um formato super interessante. Mas eu já tive pacientes que falaram, assim, depois da perda de peso, eu não me reconheço tão bem, porque meu rosto mudou, eu não tô tão feliz. Então, se conseguir tratar junto, você evita o quanto que vai cair. Esse é um super recado. Nossa, a gente conseguiu aprender... Muito, hein? Eu fiquei com uma dúvida, assim. Dói? Essa é uma dúvida muito masculina. Não, porque eu vou te falar... Pra homem dói. Maravilhoso. Com certeza dói. Sabe por quê? Porque eu fiz Botox uma vez. E foi a única vez que eu fiz, porque doeu muito. Eu falei, não volta. Minha esposa não dói nada. Não doeu. Muito relativo, doeu, de verdade, né? Doeu. Isso, você tem essa impressão no consultório, porque eu faço Botox desde, sei lá. Ela não passa anestésico. Não, eu acho muito sossegado, assim. Eu não passei, acho que também foi isso. A gente conversa. Mas assim, homem e mulher, né? vai. Dor é relativo. Os homens... Tem uma pergunta clássica do homem que a mulher nunca pergunta, assim. O homem fala assim, mas quantas picadinhas vão ser? A mulher, ela fala, não dá pra pôr mais? Assim, aqui não pode pôr também? Então, e a gente vai colocando. Então, eu acho que tem. Mas eu tenho muitas pacientes, mulheres são sensíveis. Eu sou muito preocupada em trazer conforto. Então, eu tenho tudo
que dá para diminuir. Até assim, a estrutura, o lugar onde fica o som da sala, a posição da maca, os aparelhinhos de vibração, o anestésico tópico. 2 assistentes normalmente junto comigo, porque uma já vai enganando ali, vai fazendo aqui. Ontem mesmo eu tive uma paciente apavorada. Do negocinho que treme. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é um mecanismo neurológico da pessoa não sentir a dor, né? Esses aparelhinhos que fazem uma vibração, o corpo, ele tende a prestar mais atenção na vibração do que na dor. Mas aí, trazendo uma ciência aí, a gente tem lá 2 receptores que são mais ativados. E o que ele age mais, ele não é bloqueado pelo anestésico tópico, e o anestésico tópico bloqueia justamente o outro. Então, quando você combina as 2 coisas, o paciente pode ter uma sensação quase que de indolor, né? Porque você tá lá ativando por uma via e o anestésico tópico tá bloqueando pela outra. Então, é lógico que é relativo, mas em geral eles saem com muito conforto. Mas hoje tem laser que não dói nada mesmo, assim. Laser que recupera, os chamados lasers de Hollywood, né, que fala que o paciente vai para o tapete vermelho no mesmo dia, né? Então, você vai rejuvenescer hoje e à noite você vai para a festa, tá tudo bem. E os injetáveis hoje, assim, eles doem infinitamente menos, porque eles têm anestésico, tirando o Botox, a toxina botulínica. Os outros a gente normalmente tem anestésico, e isso também depende de marca, viu? Porque dentro o sem anestésico, né? é mais barato. Então, tem muita gente que está vendendo mais barato, mas tá sem anestésico, é um produto que não tem um crosslink, então até reação adversa. O produto que tem um crosslink mais seguro, que integra, né, para não ficar aquele pillow face, né, aquela face de travesseiro, parece que você vê o produto. Então, tem produto que ele integra melhor no tecido e vira parte do tecido, mas isso é tecnologia do ácido hialurônico, por exemplo. Então, isso custa. A gente tem que fazer escolhas, né? E conhecer, né? Eu acho que isso vale para todo mundo, para quem tá vendo como paciente e para quem tá vendo como médico. Eu falo para os meus residentes, assim, vocês têm que ser críticos, vocês têm que perguntar quantos miligramas de ácido hialurônico tem, qual é a tecnologia do crosslink, porque se o médico for crítico e mais bem informado, que é o que vocês estão fazendo aqui, que é o que eu faço na residência, o paciente no final vai ser protegido, porque o paciente não tem que se preocupar com isso, né? Ele tem que ter certeza que é um bom produto. Mas para ser crítico, você tem que ter conhecimento. Eu fico com essa impressão que um bom dermatologista é aquele que, inclusive, vai te ajudar dentro do teu orçamento a fazer as escolhas que cabem no seu bolso, porque a quantidade de procedimento, creme, tratamento é enorme e a maior parte das pessoas não tem condição de fazer tudo. Então, o bom profissional, inclusive, te ajuda a fazer essas escolhas, né? Eu chego na rua e falo, você decide, porque é isso, não vou fazer tudo. Mas a gente... E o que vai durar para aquele momento, né? Às vezes a gente faz esse planejamento. Vamos fazer isso agora, porque mais para frente vai ter isso, né? Eu falo que hoje as pessoas fazem tratamento estético como se estivessem comprando numa prateleira, né? Hoje eu vim aqui fazer isso porque eu escutei desse microfocado. E às vezes ela não tem indicação, ou isso pode até não ser interessante para a fase em que ela tá, né? Terminou a gravidez, tá antes, o que a gente vai fazer que vai durar, que vai servir para esse momento. Eu pego às vezes pacientes nessa de, vai ali no lugar baratinho da esquina. Esses dias eu vi minha filha morreu de rir, que tava escrito assim, em vez de Skin Booster, com um N no final, tava assim, Ski Booster. Aí ela falou, mas o que é isso? É um negócio de a pessoa esquia e ela vai rejuvenescendo. Eu falei, não, ela vai ladeira abaixo, porque se não tá errado só. Pele. Não tá. Então, assim, a paciente fez vários tratamentos e, no final das contas, ela tinha gastado mais do que se tivesse feito uma coisa bem direcionada. Acho que a gente está chegando no final, né? Temos uma informação brilhante aqui. Como é importante, né? Você tá assessorado com um profissional muito bem formado, assim. Acho que a grande mensagem, mas na verdade eu vou passar para você dar a mensagem final, mas também a gente quer saber onde encontra mais informações sobre suas danças, seu consultório. Fala para o pessoal que está em casa que não te conhece como eles conseguem acompanhar um pouco do teu conteúdo. E uma mensagem final, o que mais que a gente pede para ela? É isso aí. É isso, uma mensagem final e os seus contatos, Rô.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Foi muito especial estar aqui com essas pessoas, né, que são incríveis e eu acho que pensam de uma forma parecida para a gente trazer mais seriedade para esse mundo que é tão importante do autocuidado e do cuidado com as outras pessoas. Eu fico muito contente de poder dividir algumas informações que vão da prevenção, da fotoproteção, de procure um bom profissional, mas principalmente a questão da importância do conhecimento, né? Que hoje virou ali uma coisa que todo mundo sente que sabe um pouco e aquele conhecimento raso, mas que quando você tem vontade de se aprofundar, seja como profissional da saúde, ou seja mesmo como paciente, tentando entender melhor, isso é o que vai trazer os melhores resultados para você e a prevenção. Bom, meu nome é Rosana Vasconcelos, eu tenho um Instagram, acho que é uma maneira mais fácil da gente se comunicar, não tem doutora no começo, então é Rosana Vasconcelos, _dermato, e lá também estão os meus contatos, e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada. Muito Obrigado, bom. viu? Foi excelente. Que bom, obrigada Amei. a vocês. Tchau, pessoal.